Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer um bolo no pote com bombons. Essa receita é deliciosa e é super fácil de fazer. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe seu like, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar nossa receita. Eu estou começando aqui fazendo um brigadeiro, tá? Eu tenho 4 colheres de sopa de chocolate 50% cacau, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Misturo todos esses ingredientes muito bem, em seguida eu vou levar ao fogo até engrossar e chegar nesse ponto que vocês estão vendo aqui. É aquele ponto que eu gosto de colocar nos bolos caseirinhos, tá? Quando o brigadeiro engrossa e quando você pega um pouco assim com a espátula, ele cai em blocos. Depois que chegar nesse ponto, você vai desligar e vai mexer por mais alguns minutinhos até reduzir um pouco essa temperatura. Após isso, você vai deixar aí reservado até esfriar completamente. Enquanto o nosso brigadeiro esfria, a gente vai fazer a massa, tá? Aqui eu pincelei, né, um pouco de manteiga em uma forma, pode ser redonda, retangular, quadrada, qualquer uma que você tenha em casa. E na sequência eu coloquei papel toalha porque eu estava sem papel manteiga. Nossa forma já está preparada, agora a gente vai começar a fazer a massa, tá? Aqui eu tenho 3 claras, eu vou deixar elas baterem até chegar no ponto de neve. Gente, eu estou fazendo na batedeira planetária porque aqui eu tenho, tá? Mas você pode fazer da mesma maneira na batedeira comum, sem problema nenhum. Só vai demorar um pouco mais para atingir um ponto aí de neve. Em seguida, eu já vou acrescentar 3 gemas e vou deixar batendo aí mais um tempinho. E na sequência, eu já vou acrescentar 4 colheres de sopa de açúcar. Eu estou acrescentando aqui o açúcar triturado, mas você também pode fazer com o refinado, tá? Para poder ficar mais fácil aí de se dissolver nessa nossa massa. Agora eu vou adicionar uma essência, eu estou utilizando a essência de laranja, mas você pode usar outra da sua preferência. Vou colocar algumas gotinhas para poder aromatizar a minha massa, tá? Depois disso, eu vou deixar bater mais uns minutinhos, desligo, como vocês podem ver, vai ficar nesse ponto. Agora, depois que a nossa mistura já saiu da batedeira, que eu vou acrescentar a minha farinha de trigo, tá? Eu estou utilizando aqui 4 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. E eu vou adicionando ela peneirada, tá? Derrama um pouquinho, vai mexendo com a espátula e em seguida vai derramando o restante para a gente perder o mínimo de volume possível nessa mistura. Então, você vai misturar delicadamente, mas misturando de uma forma que dissolva, né, completamente toda a farinha que está sendo adicionada à nossa receita. Depois de incorporar a farinha completamente, a gente vai colocar naquela forma, né, que já está forrada com papel toalha. Lembrando que se você quiser usar o papel manteiga, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, seria a melhor opção. Mas eu não estava com papel manteiga, então dei um jeitinho aí utilizando o papel toalha, que também dá para assar sem problemas. Gente, eu assei ela bem rasinha mesmo, porque eu achei mais prático para poder fazer as camadas, tá? De massa e recheio depois. Mas se você quiser assar numa forma um pouquinho mais alta, não tem problema nenhum, tá? Só vai mudar um pouco aí a questão de tempo de forno. Depois de organizar toda a massa na forma, a gente vai levar ao forno pré-aquecido, tá? No meu forno fico por 25 minutos, mas esse tempo aí pode ser variável, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, dependendo da temperatura do seu forno. Para você saber que ela está realmente assada, ela vai sair com essa bordinha assim bem douradinha e a parte de cima levemente dourada, como vocês estão vendo aqui. E quando eu toco, não suja minhas mãos, tá? Agora o nosso brigadeiro já esfriou, ele fica num ponto cremoso, tá? Como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui o mesmo bol da batedeira, né? Para poder bater esse meu brigadeiro. Gente, eu resolvi fazer dessa forma, aerado, para que ele fique num ponto parecido com um mousse, só que não é uma base de mousse tradicional.
É um brigadeiro batido com emulsificante. Eu vou adicionar aqui 1 colher de sopa de emulsificante. Depois de adicionar o emulsificante, a gente vai colocar para bater com o mesmo batedor que a gente utiliza para massas leves, tá? E vai deixar batendo aí por cerca de uns 5 minutos ou um pouco mais, dependendo da potência da sua batedeira. Você vai prestar atenção que o brigadeiro vai ficar nessa coloração um pouco mais clara e ele vai ganhar um pouco de volume também, porque o nosso brigadeiro está aerado agora. Quando ele chegar nesse ponto que vocês estão vendo aqui, que lembra realmente um mousse, daí você vai desligar e a gente já vai começar a fazer a montagem da nossa sobremesa. Gente, aqui eu tenho 10 bombons, tá? Eu estou utilizando serenata, mas pode ser qualquer outro bombom da preferência de vocês. 5 desses bombons eu vou cortar ao meio e vou deixar para fazer a parte de cima da finalização dessa minha sobremesa. Os outros 5 eu vou cortar em tamanhos menores. Os outros 5 em tamanhos menores eu estou cortando aqui em 4 partes, tá? Eu estou usando aqui uma embalagem da Galvanotec, ela é a G683, tá? Mas aí se você quiser montar numa taça também, você pode montar. Eu estou trazendo na versão mais econômica possível, esse tipo de embalagem é bem barata e também fica muito bonita para você colocar à sobremesa. E agora eu vou intercalar uma parte do meu brigadeiro que está aí aerado e em seguida eu vou colocar um pouco da minha massa. Gente, no caso que eu estou fazendo aqui, eu quis que essa minha sobremesa durasse aí vários dias porque o consumo dela realmente não seria rápido. Por esse motivo, eu não reguei a minha massa com leite. Mas se você quiser para um consumo rápido de no máximo 2 dias, você pode regar essa parte da massa com leite durante a montagem. A primeira camada foi brigadeiro, a segunda uma camada de massa, agora a terceira eu tô fazendo com mais brigadeiro e vou colocar os pedacinhos do bombom que eu cortei anteriormente nessa camada do meio, tá? Agora eu venho com a camadinha da minha massa novamente, e como eu já falei para vocês, caso você queira, você pode umedecer com leite. Só indico que você não utilize uma calda com açúcar, tá? A gente já tem uma massa doce, então para regar realmente aqui a melhor opção seria o leite sem adição de açúcar, caso seja para um consumo rápido de no máximo 2 dias. Adicionei mais uma camada do meu brigadeiro e agora venho novamente com mais uma camada da minha massa. Caso você queira fazer com uma massa de chocolate, eu vou deixar aqui na descrição outras opções de massas também que vocês podem utilizar para fazer a montagem da mesma sobremesa. Eu resolvi trazer essa porque algumas pessoas fizeram aqui o pedido nos comentários que eu utilizasse alguma massa que fosse uma massinha de pão de ló, que é o caso dessa aqui. E agora, gente, eu venho com o restante do meu brigadeiro para poder finalizar, tá? Ainda sobrou um pouquinho de massa porque eu realmente não quis usar, mas caso você queira colocar a massa inteira, você coloca durante a montagem aí que você estiver fazendo.
Agora eu vou adicionar os bombons que eu cortei ao meio anteriormente. Você vai tentando centralizar, como eu fiz aqui, para ficar proporcional, né? Não ficar nenhum espaço sem bombom ou não ficar bem organizado nessa parte de cima. Utilizei 4 bombons para a lateral e um bombom eu vou cortar aqui em pedacinhos menores e vou esfarelar na parte do centro. E tá pronta a nossa sobremesa. Gente, essa sobremesa da forma que eu fiz aqui, se você quiser deixar em temperatura ambiente até, você pode deixar sem problema nenhum, que não vai ter risco de ficar azeda ou ficar com um gosto diferente, tá? Mas se você quiser consumir ela gelada, que eu até acho mais gostoso consumir gelada, você pode levar à geladeira aí por pelo menos 1 ou 2 horas para que ela fique bem geladinha e em seguida você vai servir. Com relação a não ter utilizado leite para regar, para mim não foi nenhum problema, tá? Como ela tem bastante brigadeiro, então ela tem bastante umidade, mesmo sendo uma massinha de pão de ló, e ficou super gostoso. Mas se você gostar de uma massa com a calda, uma massa mais molhada, você pode regar com o leite mesmo, sem adição de açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Por favor, como eu sempre peço, não saia do vídeo sem deixar o like, não custa nada e me ajuda muito na divulgação. Também, se possível, compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.